Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre imposto de renda. Converso hoje com o professor Ari Kinzel, da área de Ciências Contábeis aqui da Univates, inclusive coordenador do curso, como também com o contador Jandir Dickel. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Boa noite. Anualmente nós temos que acertar nossas contas com o Leão, com o Fisco. Está chegando a hora. Então, muito oportuno os ensinamentos que vamos escolher com vocês hoje aqui. Mas, professor, afinal de contas, resumidamente, enfim, o que é imposto e por que nós temos que pagar imposto? Bem, o imposto é o que sustenta, na verdade, a questão social, né, da sociedade. A sociedade depende das arrecadações para poder prestar o serviço necessário para a infraestrutura do cidadão. E o imposto de renda é um imposto direto, então é um imposto um pouco mais percebido pelo cidadão do que os impostos indiretos que você paga junto com os produtos que consome. Então, de certa forma, o imposto de renda ele é mais justo, talvez, do que outros tributos, em função dele ser cobrado diretamente sobre a renda de quem realmente teve a renda. Enquanto que o imposto indireto ele acaba incidindo sobre produtos da cesta básica e tributando de forma talvez desigual a renda do cidadão que tem uma renda menor do cidadão que tem uma renda maior. Isso mesmo. Normalmente, digamos assim, há algumas alterações para se fazer nas regras, nas normas, para se fazer as declarações de imposto de renda individual, enfim. Há alguma novidade para esse ano, para 2015? Continua uma facilidade que foi oferecida já no ano passado também, que é a declaração que pode ser baixada a partir da Receita Federal para os detentores de certificado digital. Então, quem possui um certificado digital pode baixar a sua declaração com os dados pré-preenchidos, já com as informações que vêm do cruzamento que hoje ocorre na Receita Federal. Então, a DIRF, Declaração de Imposto de Renda na fonte, já vai para essa base. DIMOB, DMED, que são as informações referentes às despesas médicas que o sujeito teve no ano e que foram em empresas que são sujeitas a informar essas despesas. E também a informação da própria declaração do ano anterior que recupera os dados. Essa recuperação dos dados, ou essa pré-preenchida, ela facilita porque o cruzamento já está feito dos valores recebidos com os valores informados, porque às vezes pode ocorrer alguma divergência entre o informe de rendimentos que você tem e o valor que foi informado lá, às vezes poucos centavos que poderia ficar depois em malha por causa disso. Essa é a importância, né, da pré-preenchida para quem tem o certificado digital conseguir buscar. Porém, se por acaso alguém está em malha por um motivo de ter que apresentar algum documento, que é natural, a declaração de renda ela é processada e se houver alguma divergência, o cidadão é chamado para apresentar os documentos, pode não ter nada de errado. E se o cidadão ficou em malha no ano anterior, eu percebi que não consegue recuperar esses dados até que não seja resolvida aquela questão do ano anterior, mas que só pode ser acessada a partir da virada do ano. Então, também, quem fica em malha tem que aguardar ou o chamado da Receita ou, então, espontaneamente fazer esse trabalho de ir lá e apresentar os documentos. Então, essa facilidade, ela depende de estar em dia. Salientando que é muito interessante, né, no caso, a Receita disponibiliza, né, através da certificação digital, né, a captura dos dados, né, mas sempre temos que ter o cuidado para quem for fazer isso, porque o detentor da certificação é o próprio contribuinte, né, para ter o máximo de cuidado, né, com os dados que ali estão sugeridos ou capturados pelo programa, né, para que se houver divergência, né, para de repente não fazer essa declaração via certificação digital e sim daí preencher normalmente, né, para não cair na malha, sabendo já que há divergências na própria declaração. Deixa eu entender melhor. Eu sou o ouvinte que tem as suas dúvidas, que está nos vendo.
Então, há uma forma de fazer através de um programa que a Receita disponibiliza na internet, é isso? Para smartphone também, tipo um aplicativo, é isso? Hoje tem alguns aplicativos para algumas declarações, porém esse acesso à declaração pré-preenchida, ele é apenas para quem possui certificado digital. E, normalmente, advogados, contadores, pessoal da área da justiça, todos praticamente hoje têm, empresários, a maioria tem o certificado digital em função da necessidade de enviar os arquivos digitais para a Receita. Então, essas pessoas podem ter essa facilidade, podem contar com essa facilidade para fazer a sua declaração. Então, o modo antigo, tradicional, continua vigente? Continua igual como vinha sendo feito antes. Mas aquele do correio ainda existe? Não, aquele manual ou preenchido em formulário, aquele não tem mais. Acabou. É só via programa da Receita Federal, baixado diretamente no programa, que não necessariamente precisa da certificação digital, né? É uma cópia do programa, tu instala ele no seu micro, né? Preenche normalmente e pode transmitir também, normalmente, direto pelo programa. Mas esse outro, com a certificação, aí já é diferente. Hoje tem 3 formas de apresentar a declaração. Pela internet, usando o programa ReceitaNet, que faz a transferência dos arquivos gerados a partir do programa que você baixa no seu computador, processa, declara, digita os dados e gera, então, o arquivo para enviar e envia pelo ReceitaNet, que é um software que faz a conexão do seu computador com o computador da Receita. O outro é uma declaração online. Declarações mais simples, que só tem, talvez, para quem não tem bens, pode fazer online. Entra no site da Receita, faz as informações e já salva, já envia por ali. Confirma. Online, diretamente. Confirma os dados e já faz a declaração. E o outro meio, ainda mais simples, é onde você gera um arquivo em meio magnético, em CD, ou eu acho que disquete nem se utiliza mais, mas e leva lá numa unidade da Receita Federal. São essas 3 modalidades. Então, gera a declaração pelo programa, envia via ReceitaNet, ou essa declaração online, que você já faz dentro do site da Receita e salva, ou então gera uma mídia para entregar na Receita Federal. Um pendrive, vai lá. Um pendrive, exato. Eles têm essa estrutura para receber, digamos... no caso da nossa aqui de Lajeado, há uma estrutura lá, o que tem micros em cima de uma mesa, vão lá, colocam, assim funciona na prática? Eles têm a disponibilidade, no caso, tu for lá, a pessoa física for lá, faz seu agendamento para entregar a mídia, né? Pode ser em pendrive, né? Vai lá e eles só simplesmente transmitem a mídia que tu está levando lá. Ao invés de você transmitir pela ReceitaNet, eles vão pegar os seus dados e fazer isso por você. Seria o caso de alguém que eventualmente está com a declaração pronta e deu algum problema com sua conexão de internet e tal, e não tem um amigo que possa fazer isso, porque não implica em nenhum problema você transmitir pelo computador do vizinho, coisa e tal. Mas, enfim, estou aqui enlajado com a declaração de renda pronta, não tenho acesso, vou lá talvez até tenha, essa questão do agendamento, até não seja possível fazer a entrega simplesmente lá, tem que aguardar ou tem que fazer o agendamento prévio. E agora a grande pergunta, né? Quem deve declarar? Quem é obrigado? Tem obrigação de fazer a declaração? Aí temos uma relação, né? Vamos lá. Temos diversos itens, né, na obrigatoriedade da declaração de renda, né? Um dos primeiros, né, que sempre se leva em conta, né, é o valor anual de rendimentos tributáveis, né? Hoje, 26.815, né? 26.816,55, exatamente o valor, né? Rendimentos tributáveis com salários, né? Recebeu aluguel, rendimentos de... O que nós podemos mais... Os transportadores, todo o trabalho assalariado, né? Todo o rendimento de trabalho assalariado, a receita de aluguéis, fica fora aqui as questões bancárias, que daí depende da isenção. Isso. Basicamente, então, rendimentos tributáveis, essa faixa dos 26.816,55, para ser exato. Se teve algum rendimento isento, que atingiu R$40 mil, recebeu o fundo de garantia, trabalhou muitos anos, recebeu o fundo de garantia, tem lá, é um rendimento isento de R$40 mil. Talvez tenha um valor
recebido aí por uma questão também de diferenças salariais ou algum processo também que seja isento, que passou de 40 mil. Podemos citar nesse também pessoas com rendimentos de poupança, né? Claro que é um rendimento exagerado, 40 mil, né? Mas até 40 mil não estaria isento. Passando de 40 mil, no caso, obrigado a fazer a declaração de renda. Mas deixa eu entender da poupança. Se alguém tem uma poupança de, vamos imaginar, 50 mil reais, obviamente que não gerou uma renda de 40 mil. Isso. Ele não precisa declarar. Não precisa declarar. Se não percebeu durante um ano esses 26 mil e alguma coisa aí. São alguns limites. 26.800 reais aí de rendimento tributável, 40 mil de rendimento isento ou ter patrimônio de 300 mil reais. Então, sim, se um sujeito tem 350 mil reais, somente isso aplicado na poupança, pode não ter dado os 40 de rendimento isento, mas declararia porque os bens dele atingiam os 300 mil reais. Isso. Superiores a 300 mil, é obrigado a declarar. O cuidado, a preocupação que muitas pessoas têm, principalmente quem está numa faixa de renda mais baixa, que não atingiu eventualmente os 26 mil, mas eu tenho uma casa que vale 500 mil reais. Tudo bem, ela vale 500 mil, mas ele vai para a declaração pelo valor da aquisição dela. Se ele comprou essa casa há 10 ou 15 anos e pagou, talvez convertendo lá hoje 60 mil reais, ele não precisa fazer a declaração. A casa dele vale 600, mas ele pagou 60, 70, 80 mil reais, é aquele valor que vale de base para fazer a declaração. Então não se preocupa se tiver uma casa que vale 500 mil reais, mas você pagou 200 ou pagou 100 mil reais na construção, gastou 100 mil reais na construção, então não precisa fazer a declaração por isso. Né? Então, os limites, 26 mil, rendimento tributável, 40 mil, rendimento isento, patrimônio de 300 mil reais. Tem mais um detalhe que muitas pessoas do interior trabalham com produção de frangos e normalmente esses já estão mais esclarecidos, que é a atividade rural. Se tem o talão de produtor e durante o ano vendeu R$ 134.082,75, ele estaria também obrigado a fazer a declaração de renda. Qual é o limite? R$ 134.082,75. Receita bruta, venda lá no talão de produtor desse valor, ensejaria que ele fizesse a declaração de renda. Até porque a base mais ou menos é que 20% da receita da atividade rural é tributado. Então 20% sobre os 134 e os quebradinhos, e deve dar os 26, que é o limite que os demais têm para declarar. Isso. Tá bem. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco do programa de hoje. Vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema imposto de renda. Contamos com a presença do professor Ari Kinzel, professor de Ciências Contábeis aqui da Univates, coordenador do curso, e também de Jandir Dickel, contador e presidente da Associação dos Escritórios de Contabilidade aqui de Lajeado. É isso, né? É isso mesmo. Jandir. Bom, eu agora, antes de voltar a perguntar para os nossos convidados, eu só vou citar brevemente aqui a história do imposto de renda. Houve um episódio lá em Florença, na Itália, que eu não vou entrar, que se assemelhou como os primórdios, os princípios de começar a cobrar um imposto sobre a renda das pessoas. Mas ele, de fato, ele começou na Inglaterra. Foi quando a Inglaterra estava ameaçada por Napoleão Bonaparte e obviamente, que o Estado precisava de recursos para enfrentar Napoleão. Então, se criou um imposto sobre a renda, mas no começo eles não sabiam como cobrar, como estipular, como saber quantas pessoas ganhavam, de quem cobrar, quem ganha mais, quem ganha menos, como fazer. Então, a primeira forma que eles criaram foi interessante, por isso que eu vou rapidamente dizer aqui, em 1797, na Inglaterra, para, então, ajudar a financiar a guerra contra Napoleão. Então, os contribuintes foram divididos em 3 classes. Na primeira estavam os que possuíam criadagem, carros e cavalos, ou seja, os supostamente mais ricos. Na segunda, a base de cálculo era medida em relógios, cães e janelas. Eram os contribuintes com razoável patrimônio. E a terceira se baseava na habitação. Atingia os contribuintes, provavelmente mais pobres,
que os das duas classes anteriores. Estavam isentas as rendas anuais inferiores a 60 libras. As alíquotas variavam de 1/120 a 1/10, renda anual superior a 200 libras. Então, quem ganhava até 60 libras estava isento. Aí tinha uma classe intermediária e superior a 200 libras, 1/10. Os contribuintes com renda anual superior a 200 libras eram convidados a fazer contribuições voluntárias, sem prejuízo ao valor do imposto devido. É uma curiosidade como o critério. O cara tem lá uma casa com várias janelas, provavelmente não construíram casas com muitas janelas na época, porque quanto mais janela, mais imposto ia pagar. É uma curiosidade que eu quis trazer aqui para a gente ver que, né, 1797 na Inglaterra. Bom, senhores, alguém que ofere uma renda durante o exercício agora, que tem que no caso de 2014, recebeu, por exemplo, valores oriundos de ações judiciais. Mais especificamente, vamos imaginar, para exemplificar, tipificar aqui um exemplo, numa questão trabalhista. O trabalhador recebeu um valor, vamos imaginar, R$200 mil, e esse valor já é líquido do imposto de renda. Obviamente que nesse valor que eu estou citando como exemplo, o imposto já foi calculado lá na Justiça do Trabalho, já foi recolhido e sobrou R$200 mil para esse cidadão. Como ele deve proceder em relação à sua declaração esse ano? Bom, o cidadão ele deve incluir esse rendimento na sua declaração anual. Já fazem agora alguns anos que tem um espaço específico na declaração de renda para rendimentos recebidos acumuladamente, que se chamam esses rendimentos aí, que eventualmente se referem, se falou em trabalhista, mas tem diferenças da Previdência Social, o pessoal se aposenta e depois tem mais tempo de serviço, aquelas diferenças que vêm também. Então, rendimento recebido acumuladamente. Tem um espaço para colocar isso na declaração de renda. E tem a opção de colocar isso como na declaração de ajuste anual ou tratar isso aí como tributação exclusivamente na fonte. Aí provavelmente não haverá diferença nenhuma a recolher no caso de considerar ele exclusivamente na fonte, que já foi retido, e o período a que se refere, esse período está de acordo com o que foi retido, porque às vezes pode ter uma retenção menor do que deveria, mesmo sendo exclusivo aí. E a outra opção seria incluir esse rendimento na declaração de ajuste anual. Se a pessoa tem recebeu um valor pequeno, talvez valha a pena incluir no ajuste anual que ele poderia restituir parte desse tributo. Então tem que analisar a declaração. Hoje é muito fácil porque ela vai demonstrando, você preenche o campo, ela já mostra o saldo, preencher esses campos e ver qual seria a melhor opção. Vou considerar rendimento recebido acumuladamente e vai dar um valor. Vou considerar na declaração de ajuste anual, vai dar outro valor e ele pode optar o que seria mais interessante. Então, tem como ele fazer uma análise e verificar qual que é mais vantajosa. A importância dele incluir na declaração esse rendimento é porque o Jandir estava falando antes na questão da variação patrimonial. Sim. Dependendo da variação patrimonial, né? Se a pessoa, no caso, constituiu o patrimônio com esse rendimento que teve, né? Mesmo se ele sendo tributado já na fonte, né? Adquiriu um bem, um carro, uma casa, um apartamento, fez esse valor ele tem que constituir no patrimônio para que ele tenha origem na compra desse novo imóvel, né? Desse patrimônio. Ele tem como comprovar a origem dos recursos. Exatamente. A variação patrimonial, né, é um fechamento da declaração que pega o saldo anterior de bens e direitos lá que tinha, soma o rendimento que teve, compara com o que tem de patrimônio final e verifica se tem consistência essa variação patrimonial com o rendimento. Então, provavelmente, essa pessoa, se recebeu um valor alto, né, de R$200 mil, ele ou tem isso aplicado em alguma aplicação financeira ou comprou algum bem que vai constar na sua declaração e, caso ele não incluísse esse rendimento na declaração, ficaria descoberto essa parte na variação patrimonial. Então, é importante ter esse cuidado. Os bancos informam a Receita através dos CPFs, depósitos de monta? Sim. A Receita tem como cruzar? Tem como cruzar. Eventuais movimentações financeiras atípicas, aí não falamos de reclamatório, de ganhos aí em causas cíveis e tal. Enfim, o banco, uma vez uma movimentação maior de R$30 mil, me parece que tem que ser dito lá qual é
qual é a finalidade dessas movimentações. Então, é claro que se a Receita tiver qualquer denúncia, poderia ir atrás de valores pequenos também, mas não havendo denúncia, talvez seja um movimento muito grande, suspeitaria e aí poderia ser chamado a explicar por que todo mês tu tem um depósito determinado na sua conta. Né? Isso. Complementando, né? Digamos, 30 mil, ele já tem que informar a Receita, né? A finalidade, né? Isso. E valores acima de 100 mil, já a instituição bancária já tem que informar o COAF, né? A princípios de lavagem de dinheiro, tem que informar que houve essa movimentação e também a finalidade, né? Aí, além de informar a Receita Federal, tem que informar ao COAF se, por acaso, não tem indícios de lavagem de dinheiro. Tem que descrever da onde veio essa origem do valor movimentado. Eu fiz a pergunta porque na declaração, obviamente que a Receita tem como ir lá verificar esses que fazem essas lavagens de dinheiro, enfim. Tem como, né? Tem como rastrear. Tem como rastrear. Se o movimento foi via banco, tem como rastrear, com certeza. O que ocorre com esses cidadãos que têm essas causas que dão um rendimento acumulado é, às vezes, essa dificuldade de entender que ele deva declarar. Já está isento, já foi retido o imposto, não tenho mais nada que fazer. Não, ele tem que ter esse cuidado de declarar, porque senão ele acaba tendo problema com a variação patrimonial. Com a variação patrimonial. Variação patrimonial. Mas no caso, se ele não declarar, já que ele, lá na fonte, ele recolheu o imposto devido, em tese não está cometendo nenhum ilícito? Não, poderia, se ele fez essa declaração e depois se deu conta que não foi incluído, ele pode ainda retificar enquanto não tiver qualquer questão de cobrança já por parte da Receita, e também ele consegue justificar essa variação se eventualmente esqueceu, mas a verdade é que ao esquecer, se for cruzada a variação patrimonial, vai dar inconsistência na declaração, vai cair em malha. Poxa, esqueci de incluir esse rendimento. Não tem imposto a pagar, não tem má-fé no processo, mas não fecha as informações que vai ter que retificar. E, eventualmente, se aí não atender à intimação da Receita, acaba sendo multado, sim, porque essa variação patrimonial acaba sendo entendida como renda não declarada. Renda que você teve e que não declarou. E, no entanto, você tinha origem nesse processo para declarar. Provavelmente ele seja chamado, né, para justificar, né, essa variação patrimonial, né, mas mesmo ele justificando, não vai ter punição para ele. Por causa punição teria se ele tivesse que pagar aquele imposto ainda, né, sob esse rendimento, mas sendo tributado já na fonte, né, provavelmente ele só teria que retificar, informar novamente esse tributo já exclusivo na fonte, né? E para complementar a aquisição, essa variação patrimonial. Perfeito. Só tem vantagem declarar na medida em que tem como justificar depois a aquisição de bens, enfim, viagem, seja lá o que for, no que ele vai gastar o dinheiro, enfim. Bom, nós vimos no primeiro bloco quem está obrigado a declarar. A gente viu que um dos critérios é 26.500 alguma coisa? 816. 800. Isso. Enfim, 16,55. Ok, tá. Mas para fins da pergunta, 26 mil alguma coisa, ele está obrigado a declarar. Bem, a questão dos dependentes. Se eu tenho dependentes que também ganharam algum recurso, mas eu quero mantê-los como dependente, eu somo ou não para alcançar essa cota de 26.800 alguma coisa, o valor dos dependentes? Digamos, é como se eu fizesse a renda familiar, eu fizesse uma declaração compondo a renda da família? É isto ou não? Ou como é? Então, respondendo à questão, o contribuinte quer aproveitar, tem 2 dependentes, né? Só que pode ser que um dependente já seja maior, acima de 18, né? Até 21 pode estar trabalhando já, mas quer continuar utilizando ele na relação de dependentes, né? Aproveitar o desconto que teria, mas temos que fazer a seguinte análise. Ele tem um limite por dependente, né? Que ele pode deduzir automaticamente, né? Dependente, limite 2.156 por dependente, né? Tendo ele inscrito na relação dependente, CPF, né? O nome dele, data de nascimento, acima de 16 anos já é obrigatório o CPF, né? Para o dependente, né? Aproveita esses 2.000 para deduzir. O que mais pode deduzir? Aproveitando o dependente. Despesas com educação, mais 3.375 com despesas com educação, né?
Ele somando despesa com educação, o limite dependente, se ele tem mais algum plano de saúde, né? Ele tem que fazer essa soma para ver se esses valores a deduzir desse dependente não são, se eles são superiores ou não ao rendimento desse dependente. Se o rendimento for superior, não vale a pena ele declarar ele como dependente. Jandir, nós temos que ir para um intervalo e vamos voltar a falar de deduções no próximo bloco. Antes eu vou deixar na hora uma pergunta. Você sabe qual é o ranking dos 10 países que mais tem a taxa maior de imposto de renda? Aguarde, retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema imposto de renda. Contamos com a presença do professor de Ciências Contábeis aqui da Univates e coordenador do curso, professor Ari Kinzel, bem como com o contador aqui presente, Jandir Dickel. Bem, senhores, no bloco anterior eu deixei no ar uma pergunta, a questão dos 10 países com a maior taxa de imposto de renda. Então, vamos tirar a curiosidade. Eu fui pesquisar, a fonte é exame.abril.com.br. Então, é da revista Exame. Se tem algum erro, vamos cobrar deles lá. Bem, os 10 maiores. O primeiro lugar está a Aruba, com 59%, que é o único da América. Segundo lugar, a Suécia, com 56,6%. Imposto de renda. Terceiro lugar, a Dinamarca, 55,4%. Em quarto lugar, Países Baixos, Holanda, enfim, Bélgica, Holanda. Em quinto lugar, a Áustria, 50%. Mesmo índice, a Bélgica. Em sétimo, o Japão, 50%. Em oitavo, o Reino Unido, 50%. Em nono, Finlândia, 49,2%. Em décimo lugar, Irlanda, com 48%. E o Brasil, 55%. Lugar 55 no ranking mundial, o Brasil está. Porque a nossa maior alíquota é de 27,5%. É isso? Isso. Claro, estou falando de imposto de renda, não dos demais impostos que incidem. Então dá para ver. Esses países que têm 50%, Áustria, Bélgica, Japão, Reino Unido, o critério de desempate são outras situações internas. Por exemplo, eu achei interessante que no Japão tem um acréscimo ao seguro-saúde para aqueles que possuem 40 anos ou mais. Eles precisam contribuir com o seguro de cuidados de enfermagem. Interessante isso aqui, né? Aqui eu não sei, nós vamos entrar nisso em seguida. Os ganhos com transações no mercado de capitais, no Japão, são taxados em 20% se as ações listadas são comercializadas por corretoras localizadas fora do Japão. Até 31 de dezembro de 2001, a taxa era de 10%. Se as corretoras estivessem no Japão. A partir de então, a taxa passou de 20%, dependente, usou uma corretora lá. E uma curiosidade do Reino Unido, que o Reino Unido cobra o imposto 50% sobre a renda declarada. Apesar de 50% ser a mais alta taxa cobrada por lá, a eliminação gradual dos subsídios pessoais sobre os rendimentos acima de 100 mil libras pode resultar em uma taxa marginal de 60%. Há tratamento preferencial para alguns ganhos de capital. As primeiras 10.600 libras esterlinas são livres de impostos. A taxa sobre ganhos de capitais varia entre 18% e 28%. Isso é mais ou menos aqui assim? A compreensão do ganho de capital ela é interessante porque num país em que não há uma inflação continuada, o bem não aumenta de valor por si só, ele aumenta, o seu ganho de capital é real, é porque você comprou por um preço e vendeu por outro. Aqui a gente tem aí um redutor em função do período que você tem o bem, mas na verdade todo ano, teoricamente, o bem vai receber uma carga da inflação e você vai ter ganho de capital em cima daquilo que você não ganhou e sim corrigiu o valor. Então, teríamos que ter alguns critérios de correção do bem mais justo, digamos assim, para saber o que realmente foi ganho ou que simplesmente foi a atualização do valor que você aplicou. Mas é interessante as alíquotas, né? É interessante. Eu quando fui olhar, não imaginei que fosse assim. A gente abre a boca aqui, 27,5%, aí de repente, até na Alemanha, teve um período que para financiar a parte do leste, que foi incorporada quando eles uniram a Alemanha, os do lado ocidental
tiveram uma sobrecarga de imposto, 2% para financiar, uma coisa assim, para financiar a reconstrução do lado de lá. Eu me lembro que estive lá algumas vezes e a chiadeira lá do pessoal por financiar. Mas, enfim, isso é outra situação. Nós vamos voltar para a nossa realidade aqui do Brasil. A gente estávamos falando sobre deduções, estávamos falando dos dependentes. Isso. A gente viu, pelo que eu entendi, que você pode ou não somar a renda de um dependente para alcançar aquela situação dos 26.800 que são obrigados a declarar. Isso. E aí faz um cálculo para verificar se é interessante, se é mais interessante usufruir da dedução. Exato. Ou se fazer uma declaração em separado dependente, é isso? O dependente, talvez o rendimento dele não chegue aos 26 mil e alguma coisa, né? Mas se informar ele como dependente, obrigatoriamente, o rendimento dele deve estar somado. Deve estar somado. Outra questão, dependentes acima de 65 anos, né? Pais, quem avós. São os dependentes? Quem dá para se considerar dependentes? É a Bela... Pais, avós, bisavós, né? E não tendo 65 anos, rendimento tributável total, né? Do rendimento do pai, avô, bisavô, né? Ou se chegar a partir dos 65 anos, tem um limite de isenção. 21.453, acima de 65 anos, essa renda do dependente passa a ser isenta. Aí, se informar o pai, o avô, acima de 65 anos, não tem uma renda acima de 21.453, o rendimento desse dependente é informado, mas lá em rendimentos isentos, né? E passa a valer toda a regra dos dependentes, de deduções, com saúde, com a parcela. Aí, nesse momento, vale a pena lançar ele como dependente. Espera aí que agora acho que muita gente vai querer aprofundar esse tema aqui. Vamos ver aqui. Alguém tem um pai com 70 anos, ok? Certo. Que recebe do INSS. Isso, uma aposentadoria de, vamos imaginar aqui, R$ 1.500. Isso vai dar uma soma de 18 mil. Isso. Não chegou aos 21. Não chegou aos 21. Toda a renda dele é lançada em rendimento isento. E ele se aproveita, né, a pessoa que faz a declaração de toda a parte dedutível que ele tem, ou com saúde, ou a parte do limite de 2.156 que é por dependente, aproveita toda essa parte para deduzir a declaração dele. E o pagamento de um plano de saúde, Unimed, outros, é considerado... Dedutível, exatamente. Na verdade, lançar os pais, avós ou idosos como dependente teria que ter realmente essa figura da dependência. Ele está morando contigo ou está sob os teus cuidados, que realmente ele se torne teu dependente, não apenas por ter essa idade que você coloca ele como dependente para aproveitar deduções. Mas, normalmente, se o sujeito realmente idoso tem uma renda, que a maioria fica praticamente na faixa de um salário mínimo, toda a renda dele é isenta e, provavelmente, se tiver um plano de saúde, é possível que mal e mal cobre o valor do plano de saúde. Então, alguém está sustentando, está suportando esse idoso. Então, esse filho, que está sustentando esse idoso, pode incluir ele como dependente e é interessante, porque a renda dele depois dos 65 anos, no caso de não ter uma renda acima de 23 mil e poucos reais, ela se torna toda ela isenta, então sim, é interessante incluir esse idoso na tua declaração de renda como dependente e você vai ter as deduções inerentes, né, ao que foi gasto com ele em plano de saúde, médico, tratamentos que você teve com ele. No caso, antes, eu acho que o Dickel citou, há um limite para despesas médicas? Não. Para dedução? Não existe limite. Despesas médicas e não tem limite. Para a educação? Educação temos o limite. Educação temos o limite de 3.375 por dependente, né? Ou pela própria pessoa que está fazendo a sua declaração. Temos o limite. Gastou mais que esse valor em educação, escola particular, sempre escola particular, nunca municipal ou estadual, né? Gastou 5 mil, o limite é 3.375 por dependente ou pela própria pessoa que está fazendo a sua declaração. Passou desse limite, só informa o valor, mas só deduz até esse valor, 3.375. No caso, por exemplo, alguém que tem um filho estudando aqui no Univates... Não, tem. Se paga a mensalidade de R$1.000 por mês, provavelmente, vai ter durante o ano R$12.000 de despesa e vai poder deduzir só 3.375. É bastante injusto. Essa é um dos itens, entre outros, que eu concordo, né? Esse é um que eu discordo, porque realmente seria uma obrigação do Estado fornecer a educação ou ter à disposição do cidadão a educação,
retirado dos eixos das cidades principais, não tem a escola pública tão presente quanto nos grandes centros, e aí o cidadão tem que buscar a alternativa e acaba indo estudar na universidade particular. Gasta 12, pode deduzir só 3 no imposto de renda. Essa é uma questão que eu acho bastante um incentivo que o governo podia dar diretamente, né, para as pessoas, né, estudarem, né, ou até cursarem uma universidade, seria através ampliando essa dedução que poderia ser dada na declaração. Que outras deduções tem aí? Pode até... Nós temos a empregada doméstica, né, o valor da contribuição previdenciária da empregada doméstica, que é uma coisa recente, até o limite de R$ 1.152,88. Uma vez que você tem uma empregada doméstica que recebe um salário mínimo, provavelmente já tem esse valor de contribuição previdenciária durante o ano, você pode deduzir esse valor do imposto de renda. Dependentes, então, naturais, esposa, companheira que vive mais que 5 anos, ou companheira que tem filho, os filhos até 24 anos ser estudante, os filhos que tiver algum problema que não consegue se sustentar, problema de saúde, coisa e tal, não tem idade mínima para isso, né, idade máxima, aliás, para isso. E os dependentes normais, e o Jandir já destacou a questão dos idosos. As despesas médicas, dentista, hospitais, clínicas, tudo isso, laboratórios, tudo isso é dedutível integralmente. É claro que você precisa ter os documentos comprobatórios, né? Então é interessante planejar a sua declaração durante o ano, que vai fazer um tratamento odontológico, quando terminou de fazer o pagamento, solicitar o recibo, verificar se o recibo tem o CPF ou se é uma clínica que ela te mande a nota, né? Hoje as notas são eletrônicas, então você não recebe na hora, vai vir por e-mail, ou peça para que eles imprimam para depois você buscar. O grande problema com relação às deduções é você, na hora de fazer a declaração, ter os documentos adequados para poder fazer ela com base nos documentos, para não ter que depois, eventualmente, complementar ou apresentar documentos. Aproveitando, nessa questão dos recibos ou documentos, né, da saúde, que acontece em muitos casos, né, de cair na malha fina, né, onde os valores que a pessoa informa são parecidos ou semelhantes àquele que acha que gastou, mas não tem o documento, né, informa valor lá, tem o CPF e ali cai na malha fina. Depois tem que justificar perante a Receita Federal, né, e não juntou os documentos, mesmo tendo feito o serviço, mas sempre exigiu o documento. As despesas médicas não têm um valor mínimo, mas provavelmente se deu 8, 10, 12 mil reais de despesa médica, o dentista vai solicitar a apresentação dos documentos. Então... Bom, senhores, já fui avisado, vamos a mais um intervalo no nosso programa e retornamos em seguida. Nós encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre imposto de renda. Contamos com a presença de Henri Kinzel, professor da Faculdade de Ciências Contábeis aqui da Univates e mestre. Também com o contador Jandir Dickel. Bom, senhores, estamos no último bloco e eu acho que tem muita coisa para a gente ver, mas vamos tentar, então, colaborar com nossos ouvintes aí. Existe a declaração completa e a declaração simplificada. O que é isso e o que é melhor? Diferenciando as duas declarações. Declaração completa, onde o contribuinte utiliza todas as deduções possíveis, né, informa tudo, dependentes, despesas com saúde, educação, né, utiliza isso para que ele, no final do resultado, ele tenha um benefício no pagamento do seu imposto de renda. Ou poderá fazer o cálculo também, utilizar a simplificada, onde ele tem 20% de desconto automático no rendimento tributável dele. Tá, e tem tem o limite, né? O limite dos 20% fica em 15.880,89. Então, pega a renda tributada, calcula lá os 20%, se chegar a próximo aos 15 mil, veja lá se as suas despesas médicas, despesas com dependentes, todas as suas despesas dedutíveis, se elas atingem esse valor. Se elas não atingem, é interessante fazer simplificado. Mas o contribuinte não precisa se preocupar, ele pode ir informando como se a declaração fosse completa de início ao fim, que ela vai dizer para ele qual é a melhor opção após informar. Então, preenche ela como se completa fosse e depois opta, ou ele vai informar qual é a melhor. Não precisa se preocupar. Preencheu a declaração, ainda no final ele pode optar em fazer uma ou outra
só assinalando um campo diferente, ou simplificado ou completo. Isso para quem faz em qualquer daquelas opções que a gente viu. Tem a com o certificado digital, tem a online, em qualquer uma delas vai aparecer que no final, olha, é interessante você fazer a opção de simplificado, é isso? Isso. Mas isso acontece mais no programa, no caso, que tu faz o preenchimento... A baixa no programa. Me parece que a online ela tem algumas limitações com relação a tipos de declaração. Eu não cheguei a fazer online, porque a gente acaba fazendo no sistema. Porque daí tu teria que informar mais dados para ele valer a pena a completa, né? Que, onde a gente forma despesa de saúde, dependente, que essa não teria a possibilidade. A questão básica é verificar se 20% da sua renda é maior ou menor do que as suas deduções. Soma as deduções. Isso. Por isso é interessante preencher ela como se completa fosse e depois escolhe a opção na hora de enviar, que não tem problema nenhum. Isso aí. Você pode informar todas as deduções, mesmo que você não vai utilizar o desconto padrão, que eles chamam esses 20%. Imóveis. Fala, Jandir, sobre a compra-venda. Imóveis, normalmente, quando existe a venda de imóveis, né, sempre utilizar, né, durante o ano, né, tem um programa especial que se chama Ganhos de Capital, né, para ver se é um imóvel um pouco mais antigo ou não. Informar, temos que preencher essa declaração, né, se forma a data de aquisição, o valor da venda, e através disso ele faz um cálculo automático se, por acaso, ele teve um ganho nessa venda do imóvel ou não. Aí existem limites, né? Se ele for adquirir um novo bem, se for o único bem, se for adquirir em 180 dias, né, um outro bem único, né, não tem a cobrança desse imposto, né, se é um imóvel único, né, ou se ele tiver outros vários bens, se for vender, aí no caso ele vai se enquadrar na tabela e vai ter que pagar esse ganho de capital que ele teve nessa venda de bem. Digamos que alguém comprou um terreno por 100 mil e no exercício seguinte vendeu por 130. Teve um ganho de 30, é isso? Aparentemente é 30 mil. Dependendo certo. do período que ele ficou, tem uma redução aí, mas seria 30 mil. E o ganho de capital tem uma alíquota de 15%, então sobre 30 mil reais pagaria 15% de imposto. O importante, né, nesse caso de aquisição de bens é ir acumulando os valores dos pagamentos. Comprei um terreno, comprei um imóvel dia 20 de dezembro, dei um sinal de 50 mil reais. Porém, a escritura só saiu em janeiro. Esquece a escritura, faz o lançamento já do valor pago, que a movimentação financeira é que dita a tua declaração de renda. Só vou declarar no ano que vem. Bom, se ninguém colocar nada, pode ser que não apareça. Mas se houver a movimentação financeira, é ela que comanda. Então, deu um adiantamento para aquisição, já lança o adiantamento. Quando sair a escritura, se lá vai ser pago a diferença, o saldo, lá vai lançar essa informação. Então, não ter feito a escritura não é motivo para não declarar. Isso é muito importante, porque a movimentação financeira fica num período e a declaração, às vezes, a entrada do bem na declaração só no período seguinte. Então tem que ter cuidado. Se foi um adiantamento, lança como adiantamento, depois fecha a informação. Também sobre os bens é interessante cuidar com os valores que você vai agregando ao bem. Comprou um terreno, fez um muro, depois fez a casa, depois fez mais um anexo, colocou a piscina. Todos esses valores que foram gastos, é interessante que você guarde a documentação e inclua a cada ano na declaração, mantendo o histórico até do bem lá no ano de 2014, feito uma melhoria lá de 20 mil reais. Porque depois, na hora da venda, se por acaso não tiver um benefício, porque também tem que cuidar que na venda de imóveis tem o benefício, venda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial dentro de um determinado período, tem isenção de tributos, né? Também, se é o único imóvel, o sujeito tem apenas um imóvel, o pai lá vai se desfazer do único imóvel que tem e para gastar lá com a sua saúde, com a sua pensão, com o seu, enfim. Então, se é o único imóvel, ele é isento, né? Não tem tributação. Então, tem isso também, o cuidado, mas tem que fazer a declaração, né? Porque acabou gerando de um bem que talvez estava na declaração por um valor histórico até, e vendeu por 500, 600 mil. Como é que apareceu isso aí? Caiu do céu? Não, caiu da venda desse único imóvel e o rendimento é isento. Outra questão com relação a imóveis também é financiado pelo sistema financeiro da habitação. Não se lança do sistema financeiro da habitação a dívida, se lança o valor efetivamente pago a cada ano.
vai agregando ao bem o valor das prestações pagas a cada ano. Deu uma entrada de 10 mil, já pagou mais 10 parcelas de R$1.000, então vai declarar 20 mil. No ano seguinte, 12 parcelas de R$1.000, vai somar mais 12 mil, então, no valor que já tinha gasto. Vai acumulando os valores que você desembolsa para formar o valor do bem. As questões também de outros bens, como veículos financiados, existem duas interpretações. Quando o negócio foi feito, concretizado, poderia lançar o bem e a dívida, né, se foi feito um financiamento isolado, e também poderia simplesmente ir lançando os valores das parcelas pagas no valor do bem. Professor Ari, dependendo daí do tipo de aquisição, né, talvez o bem, que nem um automóvel, seja oriundo de um consórcio, né, nesse se leva a mesma questão de ir incorporando o pagamento do consórcio ao bem, né, não lança ele lá na dívida. Mas se foi adquirido de qualquer outra pessoa jurídica ou de uma outra pessoa física, né, e está, no caso, ainda devendo, paga a parcela durante, de repente tem a questão de poder se lançar lá na dívida o valor que ainda está devendo no final do ano, de um ano para o outro, né, exercício, e lança o total do item na relação de bens. Outra questão que nós estávamos falando antes sobre a declaração de dependentes ou não, também é o cônjuge, né? Declaro junto ou declaro separado, né? É a mesma interpretação que se tem para qualquer dependente, leva a mesma informação. Se o cônjuge não tem renda, bota como dependente. Se tiver renda, avalia se vale a pena fazer em conjunto ou não, ou faz em conjunto por outros motivos, às vezes que quer ter dependente como dependente para alguma questão social, uma questão de algum plano de saúde, etc. Lá que interessa ser dependente, às vezes tu abre mão um pouquinho do imposto para colocar como dependente. E no caso, um automóvel, o cidadão compra um carro novo e no negócio ele colocou o carro antigo, deu como entrada, digamos. Isso. Já se tem o bem antigo lançado, né, na declaração, só se coloca no seu histórico vendido em tal data, né, a valor X, né, para uma outra pessoa jurídica ou até, digamos, para uma determinada empresa de automóveis, né, um comércio, né, e num outro item, abre um outro item com o bem novo, né, partindo-se que se deu a entrada de valor X da venda do automóvel, né, e vai compondo o total desse item que comprou, do automóvel no caso, né, para ter no início do período, né, um carro lançado e no final vai ter um outro carro lançado, né, mas que vai compor o total desse valor, né. Um vai compor, um vai ser a venda e o outro vai ser a compra e a aquisição, né. E no histórico se faz o complemento daquilo que aconteceu, a compra e a venda. E queria complementar, professor? Não, apenas vai constar no ano anterior, né, o saldo que tinha e não consta mais pelo histórico de baixa, né, de venda, não vai constar no ano atual, vai constar no ano atual o novo veículo. São um novo item. Tá certo. E doações de um imóvel, digamos, de um pai para o filho. O filho teve um acréscimo no seu patrimônio, ele entra lá naquela faixa da obrigatoriedade, aí como fica? Isso, ele vai declarar... Mesmo dependente. É possível doar para um filho? É possível? É possível, pois sim. Ele é meu dependente. Aí como eu ajusto na declaração? Poderia botar só no histórico que esse bem foi doado para o filho, porque se os bens comuns dos dependentes estão na declaração do declarante, né, só teria que colocar no histórico. Você faria, na verdade, a transferência do bem apenas para o filho. Porém, tem que ter cuidado que nisso aí é antecipação, a legítima, acho que chama o termo, em que você tem que pagar o imposto estadual aí sobre a transmissão do bem, a doação. Então, todas as doações têm que ter o cuidado de fazer o recolhimento do imposto sobre as doações, sobre IPCDI, uma coisa assim. Teria alguma coisa que vocês gostariam de destacar agora no final? Aproveitando, né, quem faz a declaração completa, né, onde tem todos os ajustes com despesas, né, no final, tendo o imposto a pagar, ele pode ainda fazer uma doação para o fundo da criança e do adolescente. Vai ter um campo específico, né, onde pode doar até 3% do imposto devido, em guia separada, mas que não vai pagar nada mais, né, do que o total a pagar. Única coisa, declarações de imposto de renda modelo completo, tem os 3% que pode optar, já vai ter a relação de todas as entidades, ou todos os municípios que têm essa oportunidade e faz a doação. 3% do imposto devido. Isto.
pode doar para qualquer entidade aqui, principalmente na nossa região. Cadastradas, Isso é muito importante ter lembrado. Isso tem, todos os contadores estão sabendo, estão ao par dessa informação, apenas que eu estava lamentando com o Jandir aqui que isso só pode ser feito para quem faz a declaração completa, infelizmente, até há pouco tempo tinha, então, mas também o que eu chamo a atenção é para as pessoas se preocuparem com a documentação, desde logo. Senhores, vocês viram que não conseguimos esgotar o tema. Mas, de qualquer forma, acho que nós conseguimos esclarecer muito o nosso público que está nos vendo e ouvindo. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Apenas quero lembrar que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.